E aí, seja muito bem-vindo para mais uma aula, para esse nosso destravar da ansiedade e depressão. E eu quero dar uma salva de palmas para você aí, ó, que já chegou até aqui e espero que esteja fazendo as atividades, espero que esteja assimilando isso, espero que esteja lendo o livro. Isso é de suma importância que você esteja lendo o livro, porque lá vão ter as informações que vão complementar aqui o nosso estudo, as nossas reflexões, os nossos aprofundamentos dentro de nós mesmos, né? Ali vai ter a base, o cronograma para você ir seguindo em questão da meditação, para que esses exercícios que você está vendo aqui, para tudo isso que nós estamos conversando aqui, seja mais fácil, mais simples de você assimilar e principalmente de fazer as práticas. Beleza? Essa aula aqui vai ser para a gente começar a falar da ressignificação. Aqui você já está trabalhando para você chegar no ponto de ressignificar aí as suas dores, os seus traumas, tudo aí que vem causando a sua ansiedade e a sua depressão. Então, se você chegou até aqui, é porque você já tem, pelo menos, né, de uma certa forma, claro agora a questão do trauma que você gostaria de ressignificar, né? Do trauma que você quer eliminar da sua vida. Então, hoje a gente vai começar a falar sobre o próprio processo de ressignificação, né? Lembra? O que é esse ressignificar? É dar um novo significado para esse trauma. Você lembra? Por que é um trauma? Porque você absorveu isso de uma forma que você deu importância, que você deu um certo significado, uma certa importância para aquele evento, né, que aconteceu na sua vida, na qual gerou um impacto emocional e você enxergou esse impacto emocional muito forte, você atribuiu um valor muito grande naquilo e aquilo gerou um trauma. Esse é o processo. E é o que acontece. Por você ter dado esse significado, por você ter dado esse valor para esse acontecimento que gerou esse trauma, nós precisamos agora trocar esse significado. Nós precisamos fazer com que esse significado seja trocado para que você possa... Lembra, você tem um programa rodando dentro de você. Não dá para simplesmente deletar esse programa como num computador normal. Mas deletou e instala outro. Não é assim. Na nossa mente funciona, você precisa colocar algo por cima disso aqui. E esse aqui, com o tempo, ele já vai se dissolvendo e vai sair. Beleza? Então, esse é o processo. Ressignificação, dar um novo significado para a dor, para a ferida que eu estou sofrendo nesse momento. E aí, existem alguns passos que são de extrema importância, que eu preciso que você entenda, para que a ressignificação ela dê certo. A gente já conversou ao longo das aulas, né, sobre essas questões, mas agora eu vou pontuá-las de forma que você fique bem claro, para que você entenda e não cometa o erro no exercício, porque vai ser de suma importância que você dê a profundidade, o significado realmente profundo para ir criando essas mudanças dentro de você, naquilo que você quer. O primeiro ponto que você precisa entender sobre a ressignificação é que ela precisa ser uma ação, né? Envolve você agir. Lembra que você precisa agir, ter uma nova ação para que gerar novos resultados, para que a sua mente gere um processamento e gere novas ideias para você. Só que para isso você precisa de ações simples, você precisa executar determinadas coisas, né? Se você, por exemplo, tem medo de altura, você precisa ir fazer ações que vão levar você a enfrentar esse medo de altura. Ações simples, por exemplo, tenho medo de altura, então preciso ir enfrentando a altura, né? Vou passar por uma ponte, por exemplo, você entende? São ações simples. Eu tenho a ferida da rejeição e eu tenho medo de me sentir rejeitado pelas pessoas, por isso eu não me dou mais oportunidade de relacionar, então eu vou começar a relacionar com pessoas, vou me reabrir para as pessoas. Ações simples que você pode executar. Estou numa tristeza profunda, então eu vou fazer algo
né, que me leve a não ter essa tristeza. Vou dar uma caminhada no campo. Então você precisa ter uma ação simples que vai de confronto com esse seu trauma, por exemplo. Vou dar mais um exemplo aqui. Eu tenho excesso de zelo, né, com as pessoas que estão à minha volta, né, por conta de algum trauma que eu sofri, perdi algum ente querido, ou sofri algum acidente, alguma coisa, e eu tenho um excesso de zelo agora com as outras pessoas. E eu não consigo ver aquilo me incomoda, me causa desespero, me causa tremedeira, quando eu vejo algo que muitas vezes, né, não é nem uma situação de perigo, mas eu entendo como uma situação de perigo. O que eu vou fazer então? Eu vou me comprometer a não intervir na questão ali, por exemplo, do meu marido ou do meu filho. Isso acontece muito com os filhos, né? Não, eu vou deixar ele um pouco mais livre, porque eu sempre quero colocar ele em volta de uma bolha. Então eu vou deixar ele um pouco mais, deixar que ele viva, que ele experimente um pouco as experiências dele. Então eu vou me abrir para isso. São ações simples e diretas, tá? Segundo passo, não envolve procurar culpar alguém, não envolve você ter culpar alguém. Então, dentro desse processo de ressignificação, você não pode querer jogar a culpa, embora o seu trauma geralmente, né, a questão da ansiedade e da depressão geralmente está ligada a alguém que ocasionou esse trauma dentro de você. Você não pode procurar querer jogar a culpa 100% nessa pessoa. Embora você não tenha culpa de ter tido esse trauma, a pessoa também não tem culpa de ter ocasionado esse trauma em você. Porque, por exemplo, se você pegar, que nem eu falei, muitos dos traumas eles vêm da onde? Primeiro momento, dos pais. Os pais, em sua maioria, eles não querem que você passe por esse tipo. Nenhum pai quer que você tenha um trauma. Só que é o melhor que eles podiam te dar, é o que eles te deram. É o que eles te deram. Dentro de todos os recursos que eles tinham disponíveis, mental, emocional, físico, financeiro, seja lá o que for, eles deram o melhor que podiam para você. Era o que eles tinham para te dar. Mesmo que tenha te ocasionado traumas. Então, muitas vezes, a pessoa não tem culpa. Porque a pessoa também sofre de traumas, porque a pessoa também sofre com uma série de questões que podem mexer com o comportamento dela, que mexem com o comportamento dela. A maioria das pessoas são assim. Então, ela também não tem culpa. Você não pode atribuir essa culpa no aspecto negativo, tipo, a culpa é sua e tal. Não é nesse sentido, né? A gente entender que não existe necessariamente o culpado. Você não pode querer buscar essa culpa no sentido negativo. Fechou? Depende de você. Você tem que entender, volta naquele aspecto, né? A culpa não é sua. Você não vai buscar pôr a culpa em alguém e se eximir disso. Por quê? Porque se você se eximir disso, você perde a sua autorresponsabilidade. Depende de você tomar uma atitude para resolver o que você está passando. Depende única e exclusivamente de você. Você não é o que as pessoas fazem com você. Né? Os traumas que acontecem com você, além de não ser culpa sua, não determina quem você é. Agora, o que você faz com isso, com essas informações, com esses eventos, com essas coisas que chegam até você, isso determina muito sobre você. Então, depende apenas de você. Lembra? Não tolero mais isso. Não vou ficar mais nessa tristeza. Não vou mais ficar nessa ânsia, nessa tremedeira. Não vou ficar mais sem dormir. Não vou mais sentir o meu coração acelerar por conta de alguém. Não vou mais. Então depende de você. Você tem que entender que a responsabilidade sobre o que você vai fazer com o que chegou até você é sua. Você decide se você quer ficar na fossa ou não. Você decide se você quer ficar lá na tristeza ou não. Você vai decidir se você quer sair fora de ter pânico na hora de acordar de noite,
Você que vai decidir se você quer parar de ter calafrio, de ter tremedeira, de começar a suar quando estiver numa determinada situação. Você decide fazer isso. Fechou? É autorresponsabilidade. E a quarta, não exige, né? Não exige que a sua mudança, a sua decisão, ela não depende do fator da outra pessoa mudar. Por exemplo, eu só vou mudar quando aquela pessoa pedir perdão para mim. Não existe isso, cara. Não existe isso. Eu só vou mudar quando eu atingir tal coisa, né? Quando eu estiver ganhando meus tantos R$1.000, aí as coisas vão ser diferentes. Não, não é assim. Você tem que honrar, você tem que fazer o que precisa ser feito com o que você tem agora. Acho que não lembro quem que falou isso, mas eu escutei uma vez. E isso aí é fenomenal. Faça o melhor que você pode fazer com o que você tem agora, para que quando você tiver melhores recursos, você faça ainda melhor. Mas com o que você tem agora, você faz o melhor, sem esperar nada de ninguém, sem esperar que alguém venha fazer algo para depois você vir tomar a decisão, ou fazer alguma coisa, ou tomar uma ação. Não. Nada do que você vai fazer exige a mudança do outro, ou exige a mudança do cenário, né? ou exige a mudança da minha condição. Não, não é nada disso. Você precisa tomar a rédea de tudo e fazer o que precisa ser feito. Então a ressignificação, ela tem isso como base, esses 4 pontos que eu falei para você. Então, aqui nós vamos dividir primeiramente em 2 exercícios. Esse primeiro vai ser similar a alguns exercícios que nós já fizemos. Eu vou pedir para que você vai precisar de papel e caneta, porque eu vou pedir que você escreva algumas coisas. E, novamente, esse exercício não é para você fazer correndo, não é para você fazer, como diz, estou trocando ideia aqui com alguém no celular e estou fazendo exercício, estou conversando com alguém, assistindo Netflix e fazer... Não, não é isso. É profundidade. Precisa que você esteja num estado. Você vai fazer as respirações, vai fazer alguns mantras, daqueles que a gente já fez mesmo. Vai entrar num estado para você poder fazer esse exercício que a gente vai fazer. Então, esse primeiro, eu vou pedir que você primeiro pegue aí, separe algumas folhas de papel, né, caderno, seja lá o que for, para você escrever. O que eu quero que você escreva nessa primeira folha? Depois que você já tiver feito aquele trabalho, trocou o estado, fez respiração, tá relaxado, pega seu caderno, o que eu quero que você faça? Eu quero que você pegue aquela sua cena que você precisa ressignificar, aquela cena que te causa dor, aquela cena que te causa medo, a cena que você já vem trabalhando. Porque se você chegou até aqui, é porque você já está tendo clareza. Não tem como você não ter clareza sobre alguns aspectos da sua vida, sobre esses traumas, sobre essas dores que você está sentindo. Se você não está claro ainda o suficiente, eu sugiro que você pare por aqui, volte e reveja todas as aulas. Porque é preciso que, chegando nesse ponto, eu preciso que já esteja muito claro o que você vai querer eliminar da sua vida. Entende? Precisa estar claro a dor que você quer e aonde estão os elementos dessas dores. Precisa estar claro. Por quê? Porque agora você vai fazer o seguinte, depois que você já estiver nesse estado, você vai escrever tudo. Você vai pegar, como se você, por exemplo, você passou por uma situação de traição. Então você tem todo um cenário da onde aconteceu esse trauma. Você vai estar como se você estivesse vendo esse lugar, passando por aquele momento, passando por esse momento. Então pode ser que você, né, suas emoções se aflorem, pode ser que você chore, pode ser que você fique com raiva, pode ser que você fique até um pouco triste, pode ser que você tenha motivado, pode ser que aconteça muita coisa e até tudo isso ao mesmo tempo, ou em tempos diferentes, mas que aconteça, sentimentos vão aflorar. E é importante que você deixe esses sentimentos aflorarem mesmo, tá? Não fica querendo segurar, repelir, não, deixa fluir. Por quê? Porque você vai começar a escrever, por exemplo, você está na situação, né, um exemplo da situação da traição. Então você se vê naquela situação, você vai estar, é como se você estivesse olhando para a pessoa que fez a sacanagem com você, que te deu esse trauma. E você vai escrever
Tudo que você gostaria de falar para essa pessoa. Você é um pé no saco porque você fez isso comigo. O que você fez comigo gerou tantas coisas. Eu não consigo mais me relacionar com os outros. Eu sempre acordo triste. Eu sempre acordo achando que ninguém me ama. Você é responsável por isso. Você vai colocar tudo isso para fora. Tudo que você gostaria de ter falado para essa pessoa. Você vai criar essa cena agora e vai falar tudo isso para ela. Só que você vai escrever. Você vai escrever tudo. Não importa quantas folhas sejam necessárias, o importante é que seja com profundidade e que gere sentimento. Então coloca, mas desce o pau. Né? Quando eu falo desce o pau, não é necessariamente para você xingar a pessoa. Se você achar que é necessário, faça, não tem problema. Mas desce o pau descasca essa cebola, entendeu? Descasca essa cebola. Cada camada que você vai tirando da cebola é uma casca, é um pedaço, é algo que você está falando para essa pessoa até você chegar e falar assim, mano, não tem mal o que falar, já descasquei tudo que precisava. Já arrebentei com tudo. E você vai, destrincha, fala tudo que você imaginar. Se precisar xingar, seu vagabundo, você é um vagabundo, me trocou por outra pessoa, eu sempre fiz isso pra você, como você pode fazer isso comigo? Até soa de um aspecto negativo, e de certa forma mas é pra quê? Pra que você vá se libertando. Então você vai escrever, regaçar nisso daí, beleza? Solta tudo que você tem pra soltar, né? Nesse primeiro papel. Beleza, fez isso. Quero que você dê um tempo, né? Deixa fluir os sentimentos e tal. Dá um tempo. Se você quiser fazer, você vai precisar fazer agora uma outra carta. Escrever mais uma coisa. Só que daí vai ser um outro aspecto. Então, o que eu sugiro para você? Ou que você não faça no mesmo dia, ou que você vá dar uma caminhada num parque, vá fazer algum exercício físico, vá fazer alguma atividade física, vá fazer algo que troque o seu centro, né? Troque você está aqui trabalhando muito com a parte emocional e intelectual. Então você vai fazer uma atividade física, vai mexer com o seu corpo, o corpo e vai tirar você desse estado do qual você ficou, né? Se for necessário, não precisa fazer a segunda parte agora, a segunda parte desse exercício aqui agora, pode ser no outro dia até. Mas, vamos dizer, você já deu o seu jeito, ou está no outro dia, tal. O que eu quero que você vá fazer na segunda parte desse exercício aqui? Eu quero que você escreva agora tudo que você gostaria de ter ouvido dessa pessoa, né? Tudo que num cenário, vamos dizer assim, né, melhor quando aconteceu o que aconteceu com você, né, o que você gostaria de que essa pessoa tivesse falado para você? Será que você gostaria que essa pessoa tivesse pedido perdão? Então você escreve lá, olha, né, por exemplo, Paulo, me perdoe por isso que eu fiz com você, eu não tinha a menor intenção de fazer isso, eu também sofria com algumas coisas e acabei descontando em você. Olha, Paulo, me perdoe, eu nunca quis ferir os seus sentimentos para mim, eu não estava enxergando dessa forma, eu sinto muito, eu gostaria de retomar as coisas com você, gostaria que você não tivesse passado por isso, me perdoe e tal. E você vai escrever tudo, né, que você acha que você gostaria de ter escutado, dessa pessoa para poder resolver essa situação. Absolutamente tudo. Vai escrever até cansar. Quando eu falo até cansar, não é cansar o corpo, mas é tipo falar, cara, lembra, tô descascando aqui essa cebola, não tem mais o que sair. Espremi. Além de tudo, ainda espremi o que tinha para sair até o último sumo do que está aqui dentro de mim. Então coloca lá. Coloca tudo que você gostaria de ter escutado da pessoa. Beleza? Essa é a primeira parte do exercício. Então, essa primeira parte, dividida nessas duas cartas, que eu preciso que você faça. E o próximo exercício, que vai ser no próximo vídeo, vai ser semelhante às meditações guiadas que nós estamos fazendo. Eu vou, né, conduzir você numa meditação guiada, onde nós vamos começar a dar início ao processo de ressignificação, de fato, né? E começando a aprofundar um pouco nessa questão do subconsciente, como ir adentrando no seu subconsciente. Isso
você vai ver essa prática que vai ser passada para você, você vai ver que já vai gerar resultado na primeira vez que você faz. Né? Mesmo gerando resultados positivos, pode ser que você não seja, uma vez não seja apenas o suficiente, que você precise fazer mais vezes. Né? Vai ter que fazer pelo menos uma vez por dia ao longo de alguns dias, né? Até você ver que você realmente que mudou algo dentro de você. E mesmo porque eu preciso que você, ao longo de todos isso que nós estamos tratando aqui, eu preciso que você já esteja praticando o que está no livro, né? Principalmente a questão da meditação, principalmente as questões ali dos mantras. Por quê? Porque isso vai te dar mais ferramentas, vai te dar mais profundidade para você ir adentrando cada vez mais ali profundo na questão do seu subconsciente. Porque é a meditação que vai fazer com que você possa entrar no seu subconsciente. Às vezes, você não consegue entrar muito no seu subconsciente fazendo algumas práticas que nós vamos fazer. Porém, você já começa... imagina assim, você está num ringue com alguém ali. Você está acertando socos onde a pessoa está... Né, como diz, está acertando ali algumas porradas na pessoa e não está pegando no lugar certo para derrubar a pessoa, né, mas você já está minando ela. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que a prática, ainda que você não entre muito profundo no seu subconsciente, porque lhe falta a prática de meditação para fazer isso. Né, lhe falta alguns atributos para que você possa fazer isso. Mas você vai conseguir ao passo que você vai praticando todos os dias. E esse é o lance, conforme você vai praticando todos os dias, seus golpes vão ficando mais eficazes. Então, mesmo que você dê um golpe que não seja tão eficaz, não quer dizer que não está tendo efeito. Só está querendo dizer que não está tendo todo o efeito que poderia ter. Mas o fato de estar tendo algum efeito, você já vai notar, principalmente, né, porque se você se vê dentro desses traumas, dessas dores, aí você já vai sentir os alívios que vão aparecer. Você vai ver aquela vontade, aquela ânsia de resgatar a vida aparecendo de novo. Fechou? Então, não se preocupe em relação a isso. E você vai sentir experiências que vão ser incríveis. Que vão, como diz, que vão trazer resultado. Então, fica tranquilo. Mas eu preciso que você esteja praticando. Né? Depois que a gente encerrar algumas partezinhas aqui sobre essa questão, acho que umas 2 aulas para frente, talvez... eu vou falar dos pontos, né? Vou deixar pontual o que você precisa fazer para ter cada vez mais sucesso nessas práticas e cada vez mais triunfos na questão de eliminar essas dores, esses traumas de dentro de você, tá bom? Então faz isso que eu estou te falando, porque você só vai poder chegar no próximo exercício, que vai ser o próximo vídeo, se você tiver com isso feito e muito bem feito, profundamente, gerando emoção e tudo mais, tá bom? Te vejo na próxima aula então.